Muito bem, pessoal, começa agora o nosso Pra Quem Tem Pressa para o INSS, a parte de Direito Constitucional. Sou o professor Lucas Oliveira, vou acompanhar vocês por esse processo. Vamos rever todos os itens do edital com exercícios da banca, inclusive aqueles que caíram no último concurso, essa é a nossa ênfase, esse é o nosso recorte. E aí vamos mesclar, então, essa parte da revisão dos dispositivos normativos com a realização dos exercícios. E logo de início a gente deixa aquele recado tradicional aqui para você nos acompanhar em todas as plataformas que o Grupo Focus disponibiliza. Tem conteúdo novo todo dia, constante atualização para que você esteja sempre muito bem preparado aqui para o cumprimento dos seus objetivos. Pessoal, nosso primeiro item do edital é a parte de princípios fundamentais. Você bem sabe, a nossa Constituição ela tem divisão em títulos. São vários títulos que nós percorremos aqui ao longo do nosso edital. O último é a parte da ordem social e o primeiro deles, o mais curtinho, é esse aqui que fala sobre os princípios fundamentais. Então eu separei os dispositivos da parte permanente, ele começa com o preâmbulo. O preâmbulo eu não coloquei aqui porque ele não faz parte das normas constitucionais. Mas essa palavrinha aqui já nos diz alguma coisa, tá? Essa parte do preâmbulo, preâmbulo. Então eu estou justificando para você o que não está escrito aqui no seu material de apoio, preambulare. Então só abrindo esse parênteses aqui bem breve, preâmbulo, que é aquela nota de introdução ao texto da Constituição, não é norma, tá? Ele não precisa ser reproduzido no âmbito das constituições estaduais, não é cláusula de simetria e o seu teor não serve por si só, de forma exclusiva, para a fundamentação da decisão judicial. Mas ele funciona como um vetor hermenêutico. O vetor é aquilo que aponta a direção, que diz para onde vai, diz com que entonação você precisa ler o texto da Constituição. Então imagina que você está entrando naquela sala de cinema, cinema 3D. Você precisa ter o óculos para conseguir ver melhor o filme. Então o Constituinte no preâmbulo, essa parte que eu não coloquei aqui porque não é norma jurídica, ele diz o seguinte para você, leitor, você que irá ler o texto da Constituição. Olha, você vai enxergar melhor os efeitos dos dispositivos se você estiver usando esses óculos aqui. E ele fornece o preâmbulo para essa finalidade então. Beleza? Preâmbulo serve então de vetor hermenêutico, ele vem de pré, que é antes, e ambulare, que é caminhar. Então aquele que caminha antes, aquele que vem antes dos dispositivos da parte permanente da Constituição. Dito isso, agora a gente está pronto para começar aqui o artigo 1º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Acompanha comigo, mapeia ali para você no seu materialzinho também para você ter essa referência, tá? A República é um conceito importante. Depois, federativa também é um conceito importante. Aqui eu vou falar sobre outra informação importante que você precisa associar a esses elementos e depois essa referência ao Estado Democrático de Direito, tá bom? Então, vamos trabalhar com essas 4 referências agora aqui no quadro. Olha só, primeira referência que eu marquei ali, pessoal, tem a ver com o nome do Brasil. O Brasil, de nome e sobrenome, se chama República Federativa do Brasil. Então esse é o nome que está ali na certidão de nascimento do Estado brasileiro, de acordo com aquilo que a própria Constituição definiu. E a primeira referência que aparece aqui para a gente é a parte da República. República, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aqui. República vem de res, que quer dizer coisa em latim, publicum. Tá? Res publicum. Res é coisa, publicum, populum, povo. Então é coisa que vem do povo. Isso daqui, pessoal, república é uma forma de governo, Ela é a forma alternativa à monarquia. Tá? Monarquia vem de mono, no grego, que quer dizer um, e de arché, que quer dizer princípio, em grego. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 formas de governo distintas. Aquela que a Constituição escolheu, formas de governo. Aquela que a Constituição escolheu foi a República
portanto, da forma de governo, tá? Essa informação ela é fácil isolada, o problema é quando ela está contextualizada com as outras informações do caput do artigo 1º. Por exemplo, é muito comum se confundir com forma de Estado, que a gente vai falar na sequência, ou sistema de governo. Então, forma de governo, aqui é a ideia da república e da monarquia, tá? A origem das expressões. Então, república aqui tem a ver com alternância de poder. Essa é uma referência importante que a república implica, com acesso aos cargos. Aquilo que permite nós nos prepararmos hoje para um concurso público, ali o cumprimento do artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, é justamente essa forma de governo. Se isso aqui fosse uma monarquia, também os cargos seriam indicados de acordo com critérios específicos estabelecidos pelo monarca. Claro, se a gente estiver pensando aqui uma monarquia num sentido absolutista, uma monarquia constitucional, aí a gente já tem outros parâmetros de escolha. Mas normalmente quando as bancas cobram o conteúdo, o significado de república, elas se atêm a essas questões. A alternância de poder, então veja, não a alternância de projeto de sociedade, mas da pessoa que ocupa o cargo eletivo, e também aqui a possibilidade de acesso aos cargos. Tá? Duas referências importantes da nossa caracterização enquanto república, uma das formas de governo. Agora nós temos mais uma expressão importante no caput do artigo 1º, que é a forma de Estado. Nós somos uma república federativa, tá? Uma república federativa. Então, eu vou colocar aqui, forma de Estado. Forma de Estado. Muito bem. A forma de Estado nós temos o federalismo versus o Estado unitário. Ó, a dica que aparece aqui para você lembrar, FE de forma de Estado, FE de federalismo. Para você lembrar a forma de Estado que o Brasil adota na sua Constituição, não se confundir com o Estado unitário. Federalismo vem de fedos, tá? Se escreve foedos, que quer dizer aqui pacto, pacto ou aliança. Pacto ou aliança. Então, esse pacto ou aliança é entre mais de uma parte. Por isso que se opõe aqui a ideia de uma forma unitária de Estado. Quem que celebra esse pacto? Quem que celebra essa aliança federativa brasileira? Nós encontramos a lista de pessoas, de entes federativos comprometidos com esse pacto, com essa aliança, lá no artigo 18 da Constituição, no caput do artigo 18. Nós temos lá a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. São esses 4 entes aqui, a coordenação motora sofre um pouquinho, mas são esses 4 entes federativos que compõem aqui esse rol, esse pacto, essa aliança que nós temos no âmbito da Constituição, ok? E mais, pessoal, olha só, eu destaquei a palavrinha república, destaquei a palavrinha federativa, então república tem a ver aqui com a forma de governo, federativa tem a ver com a forma de Estado, é o que permite a sobreposição de governos, né? Nós temos aqui a maior parte das pessoas, com exceção daquelas que vivem hoje no Distrito Federal, tem 3 estratos de governo, 3 camadas de governo que precisa obedecer: o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Isso só é possível numa articulação federativa, tá? Se nós não tivéssemos autonomia para eleger nossos próprios governos nessas respectivas instâncias, nós teríamos ali o Estado unitário, como era, por exemplo, no contexto da Constituição de 1824, né? Aquela que teve maior vigência no Brasil e previa a forma unitária de Estado. Pois bem, a partir dali nós tivemos sempre a forma federativa, às vezes só formal, às vezes material também, mas né, bem ou mal foram formas federadas a partir da Constituição de 1891. Bom, esse pacto ou essa aliança é indissolúvel, não pode ser desfeito em hipótese alguma, então tem ali a referência à indissolubilidade. Pessoal, eu destaquei essa palavrinha, ela é bem importante, por quê? Porque quando se cobra esse artigo 1º aqui, essa palavrinha ganha destaque, porque ela dialoga com premissas teóricas que estão espalhadas e refletidas em outros pontos
da Constituição Federal. Então essa indissolubilidade quer dizer que a União não pode sair do Pacto Federativo, os estados não podem sair do Pacto Federativo, os municípios também não, e tampouco o Distrito Federal, né? Nenhum dos 4 entes federativos podem desfazer, não existe divórcio para essa aliança. Como que nós chamamos esse divórcio dos entes federativos? Divórcio eu estou pegando a metáfora, claro, aqui do casamento por causa da ideia de aliança, né? Mas só para você lembrar melhor. O nome técnico para isso é secessão. Eu vou escrever aqui para você, tá? Não é possível a secessão. Secessão vem de separar, tá? Sectar, separar. Separar. Então, essa secessão ela não é possível. Não é possível que uma parte do território brasileiro queira se ver independente do restante do país. Então, dos que eu ouvi falar recentemente, teve aquele episódio lá do Sul é meu país. Se alguém tivesse levado a sério aquele movimento, a consequência seria reconhecê-lo como um movimento de secessão. Tá? Esse movimento que procura uma independência em relação ao restante do território brasileiro. Isso não é permitido pela Constituição, não adianta conseguir abaixo-assinado, não adianta conseguir emenda à Constituição. Às vezes as questões falam assim, olha, teve 92% de votos favoráveis num plebiscito realizado para a independência da região X. Essa não passa. Não existe forma de compatibilizar os comandos constitucionais a uma pretensão de independência de uma parte do território brasileiro. Então, se cair na prova, não se iluda. Não é possível a secessão, não é possível a independência de parte do território brasileiro pelas vias constitucionais. Se acontecer, vai ter que ser por meio político, ou que inclui, inclusive, aqui uma relação de conflito, né, de guerra, se for essa pretensão, mas juridicamente não existe nada que legitime essa pretensão de secessão. Então, não é possível que ela seja desfeita. Nós temos aqui um Estado democrático de direito, que a maior parte das bancas, esse conceito ele é divergente, nós conseguimos doutrinas distintas, mas o viés mais tradicional é aquele Estado que rege-se por um direito produzido democraticamente. Quando nós temos aqui a ideia do Estado de Direito, deixa eu apagar aqui. Quando nós temos a ideia do Estado de Direito é o seguinte, lá no período tipo século XVI, século XVII, nós tínhamos o rei acima da lei. E quando o constitucionalismo nasce com as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, principalmente ali na obra do John Locke, pai do liberalismo político, ele inaugura a ideia do rule of law, que é o controle pelo direito. Você vai controlar quem? O poder político, que era exercido por quem? Pelo rei. Então, o direito começa a controlar a ação do rei. A lei fica acima do rei. Isso aqui, precisamente isso aqui, é o Estado de Direito. Mas agora, é possível que essa legalidade aqui, ela não seja democrática. Então, para dizer que só é legítimo o direito produzido democraticamente, nós temos aqui um Estado democrático de direito, tá bom? Esse direito que significa aqui na prática a rédea da administração pública, a forma como o povo controla e atenua a intervenção do Estado para que o Estado não seja gigante em relação aos grupos sociais ou mesmo aos indivíduos, é a legalidade, tá? E aí essa legalidade precisa ser democraticamente produzida, é isso que está se afirmando no final do artigo 1º caput da Constituição. Agora mais uma informação só, porque ela aparece nas alternativas das questões que versam a respeito desse item, é a parte do sistema de governo. Sistema de governo. E aí o sistema de governo ele tem duas divisões importantes aqui. Sistema de governo. Sistema de governo ele se subdivide em presidencialismo, e também em parlamentarismo. Presidencialismo é um sistema de governo próprio do continente americano, tá? Os Estados Unidos inauguraram ele ali a partir da sua Constituição de 1787, e os demais estados desse continente se inspiraram nos Estados Unidos e adotaram também o sistema de governo presidencialista. Na Europa, tradicionalmente, se tem o parlamentarismo, que é uma forma, inclusive, de compatibilizar
um poder legislativo que contemple representantes do povo com a manutenção de uma monarquia. Então, como lá na Europa havia monarquias, aqui na América não tinha monarca, só o Brasil que teve ali um surto e resolveu ter uma família imperial, mas boa parte dos estados aqui não tiveram monarquia, adotaram presidencialismo. Lá tinha monarquia para adequar, fazer uma transição mais tranquila, né? Adotaram um regime parlamentarista. É verdade que isso é uma regra que comporta exceções, várias exceções inclusive e tal, mas a questão é, preponderantemente, nós temos aqui o presidencialismo no continente americano e o parlamentarismo lá no continente europeu. E qual é a diferença? A diferença é que aqui no presidencialismo tem uma maior concentração de poderes, é tendencialmente mais concentrado o poder. Aqui nós temos a chefia de Estado somada à chefia de governo, enquanto que no parlamentarismo eu tenho a função de chefe de Estado separada da chefia de governo. Então por isso que eu tenho lá, por exemplo, no Reino Unido, o Boris Johnson sendo o primeiro-ministro e a Rainha Elizabeth também representando o Reino Unido. O Boris Johnson é chefe de governo na condição de primeiro-ministro, trabalha nas referências internas e a representante do Reino Unido é a Rainha Elizabeth, então faz a parte de chefia de Estado. Uma forma legal de você lembrar isso, chefe de Estado é o que trata de questões do exterior, estrangeiras. Então, Estado, exterior, estrangeiras. A representação diplomática, por exemplo, é uma forma aqui da gente pensar a chefia de Estado. E as questões de governo são as questões mais internas ali da administração do poder, tá? Só para a gente ter uma referência bem simples, lá no artigo 84 da Constituição, nós que somos presidencialistas, temos exemplos tanto de chefia de Estado como de chefia de governo e a nossa doutrina brasileira ainda acrescenta a parte de chefia de administração, que é para simplificar a nossa vida, né? Mais um pouquinho de funções aqui, beleza? Pessoal, então esse é o referencial teórico mais importante que nós conseguimos extrair aqui do caput do artigo 1º e na sequência nós temos os incisos. Eu vou começar a trabalhar com vocês agora referências mais simples. Agora vai diminuir um pouquinho a carga teórica aqui, porque a gente vai para um aspecto mais pragmático, tá bom? Vai cair letra seca da Constituição também na sua prova, inclusive é o que eu espero que caia mais, tá? E aí você vai pegar com uma outra cor que você não destacou esses conceitos que eu apresentei para você até agora. Eu vou mudar a cor aqui também para a gente trabalhar no mesmo ritmo. Tá? E eu quero que você destaque essa palavrinha aqui, ó, fundamentos, no artigo 1º. Aí a gente já avança aqui para o artigo 2º e destaca a palavra poderes. Lá no artigo 3º você vai marcar junto comigo a parte de objetivos, essa palavrinha que você vai marcar. E no artigo 4º você vai marcar a referência de princípios, tá bom? Retomando, olha só o que você marcou até aqui. Fundamentos, depois poderes, depois objetivos, depois princípios. Porque quando cair na sua prova, eles vão pegar e cobrar, por exemplo, olha, dentre as alternativas abaixo, ou faz parte dos objetivos fundamentais da República, a dignidade da pessoa humana, tá? Então, o que ele fez? Pediu quais eram os objetivos aqui, e aí colocou um dos incisos do artigo 1º que quer dizer sobre fundamentos. O nível das questões é mais ou menos esse para a maior parte das bancas que cobram essa parte dos títulos dos princípios fundamentais aqui no edital. Então, vai pegar um inciso do artigo 1º e pedir para você se ele faz parte do artigo 4º ou do artigo 3º. Normalmente é o 1º, 3º e 4º que se cai nos concursos quando se pede esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Então, só para você ficar atento a esse detalhezinho, é ali que você tem que treinar o teu cérebro quando for resolver questões a respeito desse item do edital. Vamos lá, o artigo 1º aqui, aquele macetinho básico, tradicional da disciplina, o mnemônico, para você lembrar, inclusive, desse conteúdo. Pessoal, eu não sou muito de utilizar mnemônico, mas se funciona para você, olha, utiliza, tá? O que eu quero mais é que você acerte a questão, e aí nós temos aqui o macetinho do Sociediva Plu, tá? Um clássico, você não tem como fazer essa aula sem sair sabendo desse macete. So, de soberania, si, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo.
Soberania tem aqui a ver com o poder, né, que se reconhece ao Estado brasileiro, conferido do seu povo, claro, e também reconhecido pela comunidade internacional. A comunidade internacional que reconhece o Brasil como um Estado soberano. Só que essa soberania ela está alicerçada na cidadania. Cidadania é o nome em latim para política. Então, a política construída a partir da participação popular, nos termos, inclusive, do artigo 1º, parágrafo único aqui da nossa Constituição. Ou seja, o Estado é soberano, mas ele só é soberano porque existe a participação popular na construção política. Fora desses espaços de participação popular, não se legitima o exercício do poder político, do poder de soberania do Estado brasileiro. Depois nós temos ali a dignidade da pessoa humana no inciso 3º. Essa dignidade da pessoa humana é um axioma, uma palavra bonita que às vezes cai nas questões de concurso. Axioma é um conteúdo, é um valor. Então, eu vou utilizar a palavra conteúdo que eu prefiro, normalmente aparece a palavra valor para você, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Então, é um conteúdo, é aquele tipo de ingrediente que está em toda a norma jurídica, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Ela aparecia antes até na Constituição de Weimar, Constituição Alemã de 1919, ela apareceu ali, a existência digna apareceu na Constituição Brasileira de 1934, então as constituições anteriormente até previam, mas previam num sentido econômico, sabe? Num sentido existencial, num sentido muito próximo àquele que está aparecendo hoje na nossa Constituição de 88, ali no artigo 170 caput da Constituição, no sentido de que a ordem econômica deve prover a todos uma existência digna. Era naquele sentido que aparecia nas constituições anteriores. No entanto, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, ali em 1948, o que aconteceu foi o seguinte: a dignidade se tornou pedra-chave para a articulação das constituições posteriores. E aí a Lei Fundamental de Bonn, que é a Constituição da Alemanha Ocidental, naquele contexto, né, de pós-Segunda Guerra, fala que o Estado não pode violar em hipótese alguma a dignidade da pessoa humana, claro, justamente por causa de todos aqueles traumas que foram vivenciados ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, então a dignidade se tornou um ingrediente necessário aqui para a elaboração da norma jurídica e nós incorporamos essa referência seguindo essa tradição do pós-guerra no âmbito da nossa Constituição no inciso 3º. Depois, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, aqui é uma tentativa de conciliação de classes. Classe trabalhadora, classe industrial, a classe dos patrões, então quem contrata e quem é contratado contribui para a construção do Estado. A Constituição prega a conciliação e não a luta de classes aqui, conforme o inciso 4 do artigo 1º. E por fim, pessoal, pluralismo político. Pluralismo político é aquela ideia que isso aqui tem que ter uma gama bastante diversificada de possibilidades de compreensão do mundo, de defesa de ideologias políticas. Não pode ser igual ao campeonato espanhol, que é só Barcelona ou Real Madrid que ganha. Não, tem que ter uma alternância legal ali entre perspectivas distintas, desde que não se perca o horizonte do artigo 3º, que fixa para onde a gente deve caminhar. Mas aqui a pluralidade política de direita, de centro, de esquerda, todas devem, né, coexistir para que a gente consiga cumprir esse comando do inciso 5. Depois aparece aqui o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Normalmente nas frasezinhas de protesto, independentemente do que a gente está protestando, a gente encontra essa expressão: poder emana do povo, né? E aí olha só o que aparece depois: que o exerce por meio de seus representantes, tá? Então vem aqui na flechinha, ó, representantes, que é a parte da democracia indireta, quando eu tenho representantes, eleitos ou diretamente, que é a parte da democracia direta. Então, nós temos esse ouzinho aqui, que faz com que nós tenhamos participação direta e indireta. Indireta quando nós temos os nossos representantes decidindo por nós, como deputados, senadores, presidente, prefeito, vereador e tal, ou quando nós temos aqui a referência da democracia direta por meio do plebiscito, referendo ou ainda iniciativa popular. Aqui, se você quiser anotar, nós iremos passar por lá, mas é artigo 14, inciso 1, inciso 2 e inciso 3 da Constituição Federal. Isso faz com que nós tenhamos uma democracia semi-direta, às vezes direta, às vezes indireta, tá? Se cair na prova, semi-direta. Porque nós temos os nossos representantes, mas também nós temos possibilidades de nos manifestarmos por conta própria aqui.
Depois, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. O legislativo é o queridinho da tradição constitucionalista, porque é justamente ele que inaugura aqui o Estado de Direito. Pessoal, nós temos aqui, dentro dessas funções, dos três poderes, eu vou fazer uma tabelinha bem rápida aqui para a gente poder refletir a respeito disso. Eu vou colocar aqui o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que é a ordem que a Constituição estabelece, tá? Não que tenha uma prevalência de hierarquia entre eles, só vou colocar para manter o mesmo padrão. Eu vou chamar aqui, ó, a primeira coluna de funções típicas. Depois eu vou chamar de atípicas e também de atípicas. Olha só, aí a gente vai começar a preencher a nossa tabelinha. Vou trocar de canetão aqui. Nossa função típica do poder legislativo. Ele serve para legislar e também serve para fiscalizar, tá? Só colocar até aqui. O executivo, ele serve para administrar, por isso que é o poder da administração pública por excelência. E o judiciário, ele serve para aplicar o direito. Aplicar o direito, pessoal da hermenêutica, poderia chamar aqui de jurisdicionar, tá? Para não incorrer nenhum problema com a aplicácio. Já as funções atípicas são aquelas que não são a rotina, tá? Não faz parte da rotina daquele poder, mas eventualmente ele exerce. Então, por exemplo, o poder legislativo ele administra? Sim, o poder legislativo eventualmente administra quando, por exemplo, ele está fazendo a folha de pagamento dos servidores do legislativo, quando ele decide abrir concurso, quando ele decide comprar mais computadores, renovar a frota, quaisquer decisões dessa natureza, elas envolvem aqui não a atividade de legislar nem a atividade de fiscalizar, envolve a atividade de administrar. Também o legislativo aplica o direito? Sim, também o legislativo ele aplica o direito. Quando que ele aplica o direito? Quando ele julga as contas do executivo, por exemplo. Né? Quando, por exemplo, ele aprecia a responsabilização do presidente da República numa situação de impeachment, então ele também aplica o direito, ele também exerce essa aplicação, ainda que não seja a função típica, ainda que não seja aquilo de todo dia. Nem todo dia tem impeachment, nem todo dia você faz folha de pagamento, né? Mas são atividades que, apesar de não serem preponderantes, elas existem. O executivo, eventualmente, ele também legisla e ele também fiscaliza, porque ele tem órgãos de controle interno e ele também pode editar normas, como, por exemplo, o presidente da República pode editar medida provisória, e ali é um poder necessariamente legislativo que ele está exercendo. Não é todo dia, não é a principal praia do executivo editar medida provisória, mas eventualmente isso pode acontecer. E ele também aplica o direito? Ele também aplica. Quando você tem os famosos PADs, né, os processos administrativos disciplinares, você também tem aplicação do direito por parte do executivo. E o judiciário legisla? Também legisla, às vezes bem, às vezes mal, né? Às vezes de forma legítima, às vezes de forma ilegítima, mas ele também legisla. Quando ele, por exemplo, edita suas portarias, suas resoluções, são atos normativos, são sublegais, não tem peso de lei, mas é uma norma jurídica sublegal abaixo da lei. E ele também fiscaliza, ele tem atividade de controle. Os tribunais têm, e tem o CNJ que está lá na Constituição, no artigo 103b, para não me deixar mentir, né? E aqui o judiciário, eventualmente, ele também administra? Sim, o judiciário eventualmente também administra. Quando ele decide contratar estagiários, quando ele decide construir uma nova sede do fórum, quando ele está fazendo folha de pagamento, quando ele está fazendo apuração, os controles ali, avaliando, né, os dados dos controles. Então, tudo isso são exemplos de atividades que nós podemos apontar como atividades administrativas. Então, por que tem essas funções típicas e atípicas e por que eu fiz questão de explicar a partir dessa tabelinha, pessoal? Porque aqui, olha só, essas funções atípicas são requisitos para a independência dos poderes. A forma como o legislativo administra os seus recursos é justamente para garantir que esse poder legislativo não ficará subjugado à atividade administrativa do poder executivo. É para garantir a independência deles. É para garantir que, agora que eles precisarem pagar, eles não vão chegar para o executivo e falar: olha, a gente está precisando de dinheiro para pagar a conta aqui dos funcionários. Você vai liberar para nós? Aí o executivo fala: claro que eu quero liberar para vocês. É só vocês fazerem o seguinte: olha, cassem os 3 mandatos desses parlamentares que são de oposição pelo Conselho de Ética,
que eu libero a grana para vocês desse do próximo mês. Depois no mês seguinte vocês vêm e a gente negocia de novo. Para não ficar nesse toma lá da cá, não por esse motivo, pelo menos, existe essa possibilidade do exercício das funções atípicas que garantem, então, a independência dos poderes. Agora, eles precisam ter também uma referência de harmonia. Essa referência de harmonia ocorre, claro, tem tensão entre os poderes, mas ocorre dentro do âmbito e dos termos que a Constituição propicia, tá bom? Então, o artigo 2º, nós temos aqui a teoria do Montesquieu, tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Já no artigo 3º, nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui nós temos as grandes utopias da Constituição. Utopia é o lugar do ainda não ou do não ainda, né? Topos, lugar, não ainda em grego. Então a ideia de que, olha, talvez a gente nem consiga chegar nesse patamar um dia, mas é para lá que a gente tem que caminhar, é desejando isso que a gente tem que decidir. Cada clipes e borrachinha, cada centavo de orçamento público no Brasil, cada tomada de decisão em qualquer gabinete da administração pública brasileira deveria antes passar pelo seguinte questionamento: a aplicação desse recurso ou essa decisão irá contribuir para que um dia nós tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária? Essa decisão, esse recurso vai contribuir para garantir o desenvolvimento nacional, para erradicar, veja, é acabar, tá? Aqui é bem radical, ó. Erradicar é acabar, cortar pela raiz. Radicar, é de raiz, é cortar pela raiz a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado, porque já vi banca inverter essas duas variáveis aqui, esses dois verbos. Então a pobreza a gente acaba e a desigualdade a gente reduz. Nunca, talvez, nem nessas projeções utópicas, nós tenhamos uma sociedade igual. Talvez isso não seja desejado, mas que a desigualdade esteja sob controle também e essa desigualdade seja sem que ninguém exista com pobreza, né? Exista em meio à pobreza. E 4, esse recurso, essa tomada de decisão ainda precisa ser comprometido em promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É para isso, então, que servem esses objetivos fundamentais aqui da República Federativa do Brasil. O Estado brasileiro existe para isso. A gente faz concurso para contribuir com esse esforço previsto no artigo 3º, na minha modesta opinião, mais bonito, mais poético de toda a Constituição. Aí aparece aqui o artigo 4º, o último dessa série, que diz assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Pessoal, aqui é o seguinte, sabe quando a mãe conversava com a gente, ó, vou te levar na casa da minha amiga, mas você não vai me fazer passar vergonha, moleque. Você não vai ficar pedindo comida na casa dos outros, não vai ficar correndo dentro da casa dela, não vai ficar fazendo manha na hora de ir embora, tá bom? São os conselhos que a mãe dava para a criança, né? A Constituição, ela chega para os nossos representantes e fala: olha aqui, presidente, você não vai ficar me passando vergonha lá na casa dos outros, né? A hora que você for falar, você é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU, um espaço de status, de reconhecimento, né? De dizer, olha, o Brasil é o queridinho de todo mundo, então não me vai falar besteira, não vai me fazer passar vergonha, pelo amor de Deus. Olha o que eu te ensinei em casa, né? Olha o que a tua Constituição fala. E aí, quais são os princípios para orientar o comportamento brasileiro quando nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, quando nós nos relacionamos com os outros estados. Olha só o que aparece aqui no artigo 4º. A independência nacional não é para você ir com os outros, né? Sabe aquela história, fulano pular da ponte, você vai pular também? Não. Independência nacional, a gente não vai deixar ser controlado pelos outros. Prevalência dos direitos humanos, esse é um inciso bem importante, muito recorrente quando cai o artigo 4º. Na dúvida, a gente se atém à ética estabelecida a partir dessa cultura com ênfase nos direitos humanos. O reconhecimento da autodeterminação dos povos. Isso daqui, pessoal, essa autodeterminação é uma perspectiva anticolonialista, tá? Para dizer, olha, eu que sou, por exemplo, a Inglaterra, no século passado conquistei o território onde hoje é a Índia, eu tenho que permitir a independência porque eles têm direito à sua autodeterminação, não posso
ficar tratando mais dessa referência colonialista. Isso ganhou muita força, especialmente ali após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então já vi que estão associando essa referência do colonialismo com a questão da autodeterminação dos povos, com o inciso terceiro, por isso que eu estou dando esse destaque aqui para vocês. Não intervenção, não se meter na casa do vizinho, os assuntos deles são deles, a gente não vai ficar torcendo para o fulano ou para a fulana ser eleito lá no outro país, a gente vai cuidar do nosso quintal aqui, tá? 5, igualdade entre os estados, então não tem que gostar mais de um e não gostar de outro. Defesa da paz, a gente não é nunca defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. O Brasil não pode, pela Constituição, ser aquele cara que no momento da briga fala, nossa, não deixava. Isso não pode acontecer, tá? Nós temos que nos comportar aqui e incentivar. Não, nós somos a turma que separa a briga, tá? Não que deixe o pessoal brigar e não que fiquem incentivando os conflitos também. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Depois, 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, que é quando nós acolhemos as pessoas que estão sendo perseguidas por regimes não democráticos. Tá? Esse asilo pode ser diplomático, se for na nossa embaixada, ou territorial, se for no espaço territorial brasileiro. Destaca essa palavrinha aqui, ó, cooperação, que eu já vi banca trocar cooperação por concorrência entre os povos. Então, às vezes, esse detalhezinho que acaba sendo traiçoeiro pode ser motivo aqui de você arrumar uma questão, não vamos cair nessa. Por fim, parágrafo único, aqui a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E aí se concebe que nós temos uma herança histórica comum, dificuldades em comum, características em comum, por isso aqui uma comum unidade entre esses povos latino-americanos aqui, dos quais o Brasil faz parte. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa primeira parte em relação a esse item. Eu volto daqui a pouquinho com o conteúdo do artigo 5º da Constituição. Até mais.